2 Coríntios capítulo 11, o versículo 22 até o 30, e depois também vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, a partir do versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu que não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o versículo 7 do capítulo 12 prossegue dizendo assim: e para que não me ensorbebesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero dar ênfase neste versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 9, na versão que eu tenho aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada, que é o versículo-chave deste mês de outubro, que diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Irmãos, ao longo da nossa jornada de fé, ao longo da nossa caminhada nessa terra, como igreja, como povo de Deus, nós temos visto, nós temos sentido a mão poderosa de Deus, que tem sustentado as nossas vidas, que tem trabalhado a favor dos seus filhos. No meio de todos os processos, no meio de todas as tribulações, no meio da caminhada do povo de Deus, dos processos dessa vida, Deus está trabalhando a favor da sua igreja. Apesar de nós olharmos muitas das vezes com os olhos naturais, os olhos do fato, e nos perguntarmos onde é que está Deus, e muitas das vezes as perguntas que elas insistem em vir, porque quando você está passando por momentos difíceis, quando você está passando por momentos de aflição, essas perguntas muitas das vezes elas vêm: onde é que está Deus em toda essa situação? Onde é que está Deus no meio de toda essa circunstância? E assim, essas perguntas elas insistem, e às vezes, queridos, nem sempre nós temos resposta para todas as perguntas que atingem a nossa mente. Mas em meio a todo esse caos, em meio a todas as questões que são incômodas na nossa vida, o Espírito Santo de Deus está pairando sobre esse caos. E a graça de Deus, ela continua acessível para nós. E o amor de Deus, queridos, ele não diminuiu.
O amor de Deus não está menor. Quanto é que Deus desfruta ou dispõe do seu poder desde que criou a terra? Se você for pensar que quando nós pensamos em poder, e quando nós pensamos em autoridade, quando nós pensamos em poder como um entendimento de capacidade, você pode imaginar que na ótica humana, nos olhos do homem, isso esgota. Os recursos humanos, eles acabam. Chega uma hora que o recurso humano acaba, ou o poder humano, ele acaba. Acaba a energia, você começa um trabalho na sua casa, e você precisa calcular bem o serviço. Se você levanta de manhã e se dispõe a fazer uma reforma, ou se você se dispõe a fazer uma faxina na sua casa, certamente você o faz calculando o quanto de poder você tem ao começar a faxina e até terminar essa faxina. Porque você não pode se dar ao luxo de esmorecer ou de perceber que o seu poder acabou no meio do caminho. E você vai largar a casa cheia de água, ou as paredes por lixar, ou às vezes a pintura por fazer. E aí você calcula aquilo dentro do poder que você dispõe como ser humano. Mas irmãos, quanto de poder Deus dispõe desde que criou o mundo? O poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus não esgotou porque Ele criou a quantidade de mares que existe. O poder de Deus não esgotou porque Ele criou a quantidade de animais que existe. O poder de Deus não está menor por conta das intervenções que Ele vem fazendo ao longo da jornada na sua igreja, socorrendo os seus filhos nas suas batalhas e nas suas pelejas. O poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo e a sua graça, ela ainda está disponível para nós, abundante e inteira, disponível aos seus servos. Aleluia! Então, a presença de Deus está pairando, organizando, criando vida, garantindo que o plano perfeito de Deus se cumpra em nossas vidas. Glória a Deus. Quando penso na criação divina, nas coisas que o Senhor Deus Ele fez, hoje eu estava meditando sobre uma árvore, talvez a maior delas, creio eu, que é a sequoia gigante. Você já viu alguma imagem da sequoia na internet? Já viu? A sequoia, ela é uma árvore muito comum na região da Califórnia, e é uma árvore que ela cresce, irmãos, ela atinge 85 metros de altura. Imagina você o tamanho de uma árvore dessa. E a circunferência dela, se você for medir, chega às vezes em 8 metros de circunferência, é muita madeira. É uma árvore muito grande. Leva anos para crescer, algumas delas duram cerca de 3.000 anos, lá nas contagens dos cientistas. Então é uma árvore, ela é uma árvore relevante, ela é uma árvore imponente, vamos falar assim, uma árvore muito grande. Essa árvore imponente, essa árvore relevante, ela tem uma capacidade tão poderosa na sua existência, onde há um ajuntamento de sequoias, até o clima muda, ela interfere na mudança climática, para você ter uma ideia. Onde tem uma floresta dessas árvores, ali a atmosfera muda, quando você tem 2 ou 3 reunidas naquele lugar. E aqui agora uma floresta começa a se formar, o clima muda, quando essas árvores estão ali ajuntadas, congregadas. E você observa que estas árvores grandes, imponentes, árvores que parecem não ter medo, você olha para a árvore e fala assim, puxa, a árvore dessa não tem medo do vento. Talvez uma árvore do cedro, uma árvore mais do campo, na hora que a ventania passa, ela pode até ter medo, porque ela tem o seu tronco fino, fraco. Né? Se você for olhar essas pastagens aí, vem um vento forte e leva, quebra, torce a árvore, parte, leva parte dela, ou às vezes até ela toda se curva para nunca mais levantar. E você olha para a sequoia e fala assim, o que é que pode dar medo numa árvore dessa? Que vento que uma árvore dessa vai temer? Porque tem anos e anos ela está lá de pé. Ela rasga os céus. Ela aponta para cima, ela sobe. Ela atinge a sua estatura e mostra ao mundo a sua relevância. Eu estava com bastante interesse estudando, fui dar uma olhada nas curiosidades a respeito dessa árvore. Irmãos, um elemento importante na existência, um elemento importante na expansão da sequoia é o fogo, é a queimada. Isso aqui me chamou muita atenção, porque lá na Califórnia, de tempos em tempos, de maneira natural, acontece uma queimada no meio da floresta.
E as sequoias estão lá, todas elas, plantadas, imponentes, relevantes na terra, cumprindo o seu papel. Onde essa sequoia está, o clima muda, não é mais o mesmo, porque ela está plantada ali. E ela aponta para a sua força. A sua força. Mas, queridos irmãos, de repente, esse fogo, ele surge de maneira natural, de maneira necessária. Ele certamente vai vir, ele virá. Acontece uma queimada no meio da floresta. E agora este fogo começa a lamber as árvores. Ele vai queimando, ele vai atingindo uma proporção muito grande ali no meio desta floresta, dessas árvores. E é nesse momento em que as sequoias estão envoltas por chamas, é no momento da maior vulnerabilidade dessa árvore que algo poderoso está acontecendo no meio dessa floresta. É algo poderoso está acontecendo com essas árvores. Queridos, galhos acumulados por muitos e muitos anos, peso morto. Galhos que foram acumulados às vezes por 100 anos por essa árvore, que estão ali abaixo dela, enquanto ela ia crescendo, ela foi acumulando muita coisa ruim, foi acumulando coisa que ela devia ter jogado fora, foi acumulando coisa que já devia ter aberto a mão ou deixado para trás na sua jornada de árvore plantada e erguida para um testemunho nessa terra. Agora o fogo vem e o fogo limpa. O fogo tira tudo isso. O fogo arranca aquele peso. O fogo arranca o excesso. O fogo arranca aquilo que não faz parte do propósito do soberano para aquela árvore. E ele começa a queimar os galhos acumulados. Ele começa a torrar tudo aquilo que é desnecessário nessa árvore. E é tão lindo, porque esta árvore ela é capaz de prevalecer no meio da chama. Ela não se queima, queridos. A composição química da casca da árvore não permite que ela venha se queimar. Há ali uma interação com o fogo. Essa árvore interage com o fogo. Essa árvore, ela se beneficia dessa tribulação que está queimando ali ao seu redor. E algo que é poderoso, no momento em que essa árvore está envolta por chamas, meu irmão, ela está no momento mais fraco, vulnerável da sua vida, ela está ardendo, ela está queimando agora. As sementes, os cachos, os cones, cheios de sementes, eles começam a ser aquecidos. E quando eles aquecem, eles explodem e emanam as sementes. É nessa hora, queridos, tem que ter fogo, tem que ter provação, tem que ter tribulação. Se a sequoia não for envolvida pela fornalha da aflição, suas sementes não propagam, elas não explodem. E agora essa árvore, tomada por chamas, as suas sementes agora são aquecidas, elas explodem alcançando o chão. E como o chão também foi purificado, as sementes agora podem ser plantadas. Elas podem prosperar sem a interferência de um solo corrompido, de um solo manchado por excessos e por impurezas. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de Paulo, o apóstolo, um homem envolto em chamas, uma árvore envolta em chamas, um homem em chamas, envolto pela fornalha da aflição, porém expelindo e lançando sementes. Um homem que estava constantemente sendo colocado no meio do fogo, mas um homem que aprendeu a interagir com o fogo. E um homem que, quando estava nos seus momentos de maior vulnerabilidade e de fraqueza, estava lançando as suas sementes por onde quer que viesse a passar. Aleluia! É disso que se trata este culto de hoje. Há uma frase que eu quero que você guarde, porque é o significado ou a tradução da palavra dunamis. Poder. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder é esse que Jesus está falando com Paulo e Paulo está escrevendo para nós? Que poder é esse? É a virtude. Essa palavra virtude é a mesma de quando Jesus está caminhando e a mulher toca a sua roupa e ele fala: ei, saiu virtude de mim, saiu poder. Eu sinto virtude saindo de mim. E é poder para que haja manifestação do sobrenatural. Poder para que haja manifestação do sobrenatural. O mesmo poder que está sobre nós nesta noite, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paulo, irmãos, rapidamente, eu não vou assim me demorar muito nos detalhes da história de Paulo. A maioria dos detalhes estão registrados no livro de Atos e você pode ler um pouco do testemunho dele. Nós vimos aqui na leitura de 2 Coríntios 11, um homem que foi açoitado, que naufragou, viu, muitas das vezes, várias vezes, 3 vezes, o barco naufragando no meio da tempestade.
um homem que foi injuriado, que foi desprezado, que foi açoitado, um homem que passou por toda sorte de provações na sua vida. De fato, essa era uma árvore envolta em chamas. E aqui não há um momento na vida desse homem em que, estando ele envolto pela provação, não estivesse também usando a pressão para gerar poder. Queridos, você precisa usar a pressão da sua vida para gerar poder. Essa campanha desse mês, ela fala de dependência, e nós vamos falar muito de pressão. Nós estamos passando por momentos difíceis, e você como cristão precisa entender que toda a pressão que sobrevém na sua vida, ela está gerando em nós uma vida intensa de poder, uma vida de virtude, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. Paulo é aquele que, quando é preso, faz da cadeia uma sala de oração. Ele vai preso, ele está com seus pés inchados, algemados num tronco. E ali agora, quando ele tinha, aos olhos do fato, aos olhos humanos, todas as razões para começar a murmurar e a se queixar, ele faz daquele ambiente a sala de oração. Não havia ali um pad, não havia ali uma música, não havia ali, queridos, um ministro ordenado, não tinha nada, não tinha uma estrutura, não tinha cadeira, nem para que ele viesse se ajoelhar. E naquele momento, para ele, era impossível se ajoelhar. Mas a prisão se torna a sala de oração, onde Paulo começa a adorar. E a Bíblia diz que no meio da noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E o efeito disso, e o efeito desse fogo ao redor dessa árvore, expeliu sementes ao redor daquela cadeia. E de repente, as prisões se abriram, queridos. E Deus tocou com salvação a vida daquelas pessoas naquele momento. Houve ali um avivamento naquela cadeia, naquele lugar. Paulo, ele é aquele que no momento de maior vulnerabilidade, ele estava ali, no meio do motim em Jerusalém. Irmãos, estava lendo Atos, e a Bíblia diz que as pessoas, elas batiam a sua capa, e eles jogavam poeira para cima, de tal maneira era a sua fúria contra a vida de Paulo. Muitos deles diziam ali, em Atos, tira a vida desse homem, porque ele não é digno de portar a sua vida nessa terra. Em outras palavras, eles estavam dizendo, esse mundo aqui não merece um homem igual Paulo. Ele precisa ser morto. Um homem ruim, um homem blasfemo, um homem que está transgredindo as leis dos nossos pais. A multidão estava espumando contra a vida de Paulo, querendo matá-lo. Eu fico pensando que qualquer um de nós, cuidando da nossa reputação, como se nós, seres humanos, pudéssemos cuidar dela, porque ela está nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Eu fico pensando se nós, seres humanos, no egocentrismo da nossa vida, de querer nos poupar do envolvimento com o reino, ou às vezes de olhar a nossa vida e com covardia até ter ela por preciosa, se nós teríamos a ousadia que Paulo teve no meio disso, porque ali, queridos, o povo estava ao seu redor para o matar. Todo mundo espumando, querendo tirar a vida de Paulo. Ele estava num momento de intensa pressão. A multidão estava amotinada contra ele para o matar. Era um momento a qual Paulo poderia, talvez, pensar, eu preciso me salvar, eu preciso fugir. Ou às vezes ele fala, não vou me envolver com essa situação, deixa que as autoridades tomem o caminho que é necessário. Eu não vou aqui exercer autoridade espiritual, eu vou apenas me entregar aos fatos, eu vou me entregar à correnteza que está me levando. Ou às vezes ele poderia até murmurar e dizer, onde é que está Deus? Olha a vergonha que eu estou passando, onde é que está o Deus que deveria cuidar da minha imagem? A minha imagem está queimada. E Paulo poderia pensar assim, agora eu vou ser cancelado por conta dessa confusão toda. Quem é que vai acreditar na minha pregação depois de um monte de gente dizendo que eu sou blasfemo, que eu sou caluniador, que eu sou um arruaceiro, que eu já venho fazendo arruaça na Europa toda por conta do nome de Jesus. E agora Paulo está nessa situação. Mas, queridos, a reação desse homem, ela é diferente. Ele não está se importando com a performance, ele não está se importando com o nome dele. Quando Paulo percebe que a plateia está formada, quando Paulo percebe que a multidão engrossou por conta da confusão, Paulo diz para o soldado que o guardava, eu posso ter a palavra? E o soldado diz, sim, mas é claro, fale. Você sabe falar que língua? E aí Paulo começa a falar em hebraico com o povo que estava ali. E sabe o que Paulo faz? Começa a lançar sementes.
Queridos, tudo que ele precisava era uma plateia reunida para ouvir o evangelho. E ele começa a pregar a palavra de Deus, sob ameaça de morte. O povo estava ali enfurecido. E na cabeça de Paulo ele pensa assim, ainda assim, são almas pelas quais Cristo morreu. Eu vou entrar no meio desse fogo, eu vou expelir sementes. Importa que Deus faça a sua obra. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra em mim o chamado de Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, no meio de uma tempestade indo para Roma, ele exerce a sua autoridade como conselheiro. E após aquele naufrágio, ele vai com autoridade, ele cura o pai daquele homem importante daquela ilha, da ilha de Malta. E até mesmo no meio da sua ira e no meio das rupturas, Paulo foi um homem que soube trabalhar bem as rupturas. Como nós falhamos em fazer isso, meus irmãos? Às vezes, entramos em atritos uns com os outros, procuramos uma outra comunidade de fé para congregar. Eu vou embora dessa igreja, eu não vou mais ficar assentado desse lado se aquele irmão está do outro lado. Às vezes as pessoas rompem, e elas vão embora. E nessas rupturas mal trabalhadas, as feridas elas vão junto, elas acompanham. E nós nos esquecemos de que a porta do céu, ela é uma só. Ela é uma só. E que não adianta trocar de igreja se nós não reconciliamos uns com os outros. Porque nós estamos caminhando e marchando na expectativa do mesmo céu. Então é necessário que nós tenhamos maturidade para olhar nos olhos dos outros e falar a verdade, resolver os nossos conflitos como pessoas maduras. Paulo, até mesmo na raiva, na ira, nos momentos assim em que ele estava trabalhando rupturas, ele chega com a equipe e ele agora está em intenso atrito com João Marcos e agora de repente trabalhando bem as rupturas, esta árvore envolta nas chamas, através da sua boa procedência, através da sabedoria de Deus, no meio dessa adversidade, no meio da ruptura, no meio da mesa de família e dos atritos familiares, duas equipes evangelísticas se formam. Uma vai para um lado, Paulo e Silas, João Marcos e Barnabé partem para o outro lado da Europa. E aquilo que poderia ter sido a divisão da igreja, se tornou a força da igreja. Você percebe isso, queridos? Como nós precisamos aproveitar a pressão para gerar poder? Nossas diferenças, elas servem para potencializar tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Não é para dividir, queridos, é para expansão. Não é para divisão, é para expansão. Eu vejo essa mesma dinâmica lá na vida de Agar e de Sara, quando Abraão trabalha bem as rupturas entre as duas gerações. E logo ali na frente, aquilo que poderia ser uma grande divisão na família de Abraão se torna a sua força multiplicada por 2. A família expandiu. A família, ela prosperou por causa que eles trabalharam a pressão para que gerasse poder. E nesse momento aqui, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele estava enfrentando uma grande perseguição dos estudiosos e dos mestres do seu tempo. Árvores sufocadas pelos excessos, aqueles mestres da lei estavam enfunados no seu orgulho, e eles estavam cheios de si mesmo, cheio de excesso, cheio de galho desnecessário. E aqueles mestres começaram agora a perseguir o Paulo, e começaram a bater de frente com ele, e começaram agora a persegui-lo. Muita experiência pessoal e pouca escritura. Tinha muito ego, muito estrelismo ali naqueles mestres. Paulo, no entanto, está envolto em chamas, e ele continua atirando sementes por onde quer que ele venha a passar. E da vida deste homem, nesta noite, eu quero comentar com você 3 pontos a respeito de sermos dependentes de Deus, para que nós venhamos a aprender com a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. Primeira coisa, a dependência, ela tem a ver com conexão, intimidade com Deus. Segundo, a dependência tem a ver com entrega. E terceiro, a dependência, ela tem a ver com confiança. Irmãos, a dependência nasce da intimidade com Deus. Nós não vamos estabelecer dependência com alguém que nós não sejamos próximos. Você pode pensar a respeito disso. As pessoas às quais você depende mais na sua vida, é aquelas que são mais próximas de você. É aquelas a qual você tem um certo nível de intimidade, na sua família, na sua casa talvez. E da mesma forma, sermos dependentes de Deus
requer que nós venhamos a ter conexão com Ele. Não tem como você ser íntimo de Deus se você não o acessa, se você não o procura, se você não busca a sua presença. Você precisa desenvolver a intimidade com o Senhor. E essa intimidade diz respeito a conhecer a Deus, mas não somente conhecer a Deus, mas você conhece e você se move em direção a Ele. Você conhece e você corre em direção a Ele. Assim como aquela mulher hemorrágica, ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. Jesus estava ali, e ela conhecia, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia quem Ele era, mas ela não ficou parada na sua casa, na sua residência, ela não ficou estagnada ali pela fraqueza da enfermidade que já a assolava por 12 anos. Ela estava muito fraca, mas naquele momento agora ela se move em direção a esse Jesus que ela conhecia. Conhecer e se mover em direção a Ele. Você precisa conhecer a Jesus, mas correr para os braços dele, Filadélfia. Você precisa se mover em direção a Ele. Eu penso que a árvore, a sequoia, ela vai subindo, ela usa a estrutura para rasgar a atmosfera. Ela vai passando os níveis ali, e ela vai subindo, vai rasgando os céus com a sua estatura. E de lá de cima, os galhos mais altos dessa árvore, ela sonda o conselho de Deus. Eu estou trazendo isso de uma forma poética para nós, como essas árvores plantadas junto ao Senhor. Carvalhos de justiça, é assim que o Senhor Deus Ele nos chama. Árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Árvores que têm as suas folhas sempre regadas e que no mau tempo ela não tem medo, porque ela sabe de onde ela está bebendo. Suas raízes estão bebendo da presença dEle. E a presença dEle é a nossa maior motivação. Venha o que vier, sopra o vento que soprar. Uma vez firmada na comunhão, essa árvore prevalece, essa árvore resiste, ela avança em seu propósito. Paulo, ele tinha uma vida íntima com Deus. Paulo, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, ele orava, ele buscava, ele conhecia e ele se movia em direção a esse Jesus que ele conhecia. Irmãos, se nós quisermos prevalecer no meio das crises, no meio da tribulação, precisamos desenvolver uma vida íntima com o Senhor. Não há, nessa terra, solução humana alguma que venha, queridos, suprir as expectativas do nosso coração. A jornada está diante de nós. Nós vamos prevalecer pela presença de Deus e pelo seu poder. Aleluia. Não tem outro caminho, queridos, para você, é a presença de Deus. Não tem outro caminho, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. E assim, meus irmãos, nós vamos entendendo isso, não tem para onde correr, não. Não adianta olharmos e colocarmos os nossos olhos para além dos montes, achando que vamos encontrar socorro nos muitos altares de Baal que estão firmados nas montanhas. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está além dos montes, está no trono do nosso Deus. Então talvez nós colocamos a nossa expectativa nos relacionamentos, nas conexões de pessoas, nós colocamos os nossos olhos, as nossas expectativas nos governos dessa terra, nas estratégias humanas, no dinheiro, na economia, e assim Deus está nos mostrando que nós precisamos rasgar a atmosfera e subir, queridos, e sondar o conselho de Deus. O que isso está dizendo a nós? Existe um conselho. O que é um conselho? É um ajuntamento de pessoas que estão congregadas na mesa da sabedoria. Ali na mesa, sentou pessoas para conversar umas com as outras e tirar um conselho e decidir algo a respeito do destino. E ali aquelas pessoas estão assentadas, talvez numa empresa, numa família, uma igreja tem um conselho, onde as pessoas se assentam para definir o destino, o que vai ser feito dali para frente. Jeremias diz que Deus também tem o seu conselho, o conselho celestial, onde Deus se assenta soberano para definir o destino da terra. E algo maravilhoso é que os conselhos dessa terra são selados, velados. Nem todo mundo pode entrar nos conselhos das empresas e saber os destinos da empresa. Nem todo mundo tem permissão para entrar nos conselhos de algumas instituições para saber o que está sendo traçado, tramado ali dentro. Mas o conselho de Deus, ele permite que os seus amigos, que o invocam, que o buscam,
que o buscam intimamente, possam entrar no seu conselho, para saber os destinos dele para essa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Existe uma parte da vida de Paulo que ele estava estava na iminência da morte, numa das muitas vezes que ele passou por isso, né? Que Paulo quase morreu várias vezes. Mas ele estava ali e de repente o Senhor Deus aparece para ele e fala: Paulo, importa que você vá a Roma. Você tem uma missão e um destino, você vai chegar lá. Eu estou com você. Então Paulo agora está entrando no conselho de Deus. Deus está contando para Paulo o que vai acontecer logo ali na frente. E Paulo chega diante dos seus companheiros e diz: irmãos, comam, bebam, descansem. Esse barco está guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. Deus me deu uma palavra. Eu entrei no conselho dele. Eu sei que vai acontecer logo ali na frente. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se nós perseguíssemos mais isso na nossa vida, quantas dores de cabeça nós iríamos evitar? Porque quantas vezes nós compramos e vendemos sem entrar no conselho de Deus? Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas sem perguntar para Deus? Quantas das vezes nós tomamos decisão e só depois vamos lembrar que o conselho de Deus está reunido para definir o destino da terra? Então Deus está chamando amigos, Deus está convidando pessoas para saírem do patamar de discípulo e virarem amigos, e ao serem amigos ter essa legalidade para entrar no conselho dele e saber o que ele já definiu a respeito da tua vida. E assim você vai abraçar esse plano perfeito, que é a boa, a perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, e você vai caminhar nela. E queridos, isso é o jugo manso e suave do Senhor Jesus. No meio das muitas tribulações, você simplesmente sabe. E Paulo não estava em nenhum piquenique, a vida não estava lá muito boa, era naufrágio, 14 dias, queridos, lançado de um lado para o outro. Mas agora ele está descansado. Quem é que tem a capacidade de descansar no meio de um navio que sacoleja de um lado para o outro? Um amigo de Deus, aquele que entrou no seu conselho, aquele que já sabe o que Deus decidiu a seu respeito. E assim ele descansa, e ele sabe, Deus me deu o empenho da sua palavra, ele empenhou a palavra dele, e a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não é mentirosa, a palavra de Deus já sai do trono, já sai com o poder necessário para nós vivermos tudo aquilo que nós precisamos nessa terra, o bônus necessário para vivermos, sermos aquilo que nascemos para ser e vivermos nessa terra, o plano e o propósito do nosso Deus. Amém, ainda que seja morrer em Roma. Amém, queridos? Porque quantas pessoas nessa terra vão terminar a sua jornada, não é? Estava meditando sobre isso esses dias. Quantos grandes guerreiros, homens dos quais o mundo nem digno é, vão encerrar a sua jornada nessa terra sem que as pessoas saibam da sua jornada, sem que as pessoas saibam do seu nome. Quantas pessoas são relevantes? Irmãos, põe isso na sua cabeça em nome de Jesus. Tinha uma febre na minha geração, era a febre das nações. Quem é daquela época lembra. Nós queríamos ganhar as nações, não era assim? Nós queríamos a África, nós queríamos a Índia, mas ninguém queria obedecer pai e mãe. Ninguém queria arrumar a cama. Ninguém queria evangelizar o vizinho, porque o vizinho é trabalhoso, irrita, põe som alto. Ninguém queria saber de alfenas. Não, nós queríamos o avião, a África, ser patrocinado como missionário e ficar lá, cuidando de pessoas, dando comida para os africanos e depois voltando para o hotel, no ar-condicionado. Essa era a febre da minha geração. Nós olhávamos as nações e queríamos lá, mas ninguém queria a seara da sua família, a seara da sua vizinhança, a seara do seu município. Hoje uma febre, ela também está tomando o nosso tempo, que é somente a mesma do passado com uma nova roupa. E qual é essa febre? A febre do evangelho de alta performance. Irmãos, eu ouvi isso essa semana, isso entrou no meu peito como uma faca. Evangelho de alta performance. Evangelho de alta performance, meus irmãos. Graça de alta performance. Irmãos, que tipo de evangelho que nós estamos pregando nos nossos púlpitos? E será que nós descemos a esse nível de baratear a graça de Deus, chamando o evangelho de alta performance? Porque, queridos, parece que todo mundo hoje precisa estar no hype. As pessoas entendem que para ser cristão, elas precisam ter, sei lá, milhões de seguidores. Elas precisam estar famosas. E serem, talvez, as pessoas colocadas sob os holofotes. Mas Deus está entregando segredos do seu conselho para pessoas no secreto. Pessoas que estão fazendo a diferença enquanto lavam a louça.
Pessoas que estão fazendo a diferença enquanto vão para os seus trabalhos e moldam o ambiente ali. Pessoas que estão mantendo a chama acesa, quando muitas das vezes as outras bocas estão beijando a Baal. Pessoas que estão mantendo a sua vida no ordinário, enquanto caminham, enquanto correm, enquanto ministram na academia, enquanto ministram no hospital, enquanto constroem, enquanto curam os enfermos, ali cuidam dos enfermos no hospital. Pessoas que moldam uma mentalidade enquanto evangelizam, enquanto estão falando de Jesus, enquanto estão produzindo a música do reino, a moda do reino, a estética do reino, as construções do reino. Pessoas que estão plantando jardins, queridos, e estão vivendo a vida do reino. Isso muda tudo. São amigos de Deus, íntimos, pessoas íntimas, queridos. Lembre-se de Maria e Isabel. Acabamos de sair de uma conferência tremenda, a propósito. Mulheres que não eram mulheres do hype, não eram mulheres da fama, não eram mulheres com muitos seguidores, não eram mulheres que estavam assim no evangelho da alta performance, mas eram mulheres agraciadas, porque, queridos, a graça é uma coisa poderosa, sobrenatural, alcança a todos, atinge a todos, coloca pessoas específicas no reino. Existem pessoas que foram chamadas, capacitadas, empossadas em autoridades para serem os influencers dessa geração, e eles estão nos lugares corretos, e assim, cheios da autoridade da parte de Deus para fazerem aquilo que Deus precisa que seja feito nesta geração. Mas muitos dos heróis da fé, queridos, irão passar desta jornada para a eternidade, sem que seus nomes sejam lembrados. Mas eles impactaram esta geração. Você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa ser amigo de Deus, porque quando esta geração não considerar o teu nome, seu nome será lembrado nos céus. Aleluia! O seu nome será mencionado nos céus e temido nessa terra pelos demônios e Satanás. E Deus, queridos, então nos revelará os seus segredos, a intimidade daquilo que foi definido no seu conselho celeste. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12, fala do segredo da calma de Paulo no meio do fogo. Ele sabia de antemão os desígnios de Deus a seu respeito. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu bom depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse deve ser o segredo da tua calma no meio das tribulações. Aleluia. Segundo ponto, dependência tem a ver com a entrega. Você precisa soltar o que precisa ser solto. Deixar Deus queimar o que precisa ser queimado. Você precisa parar de interferir no trabalho perfeito do Senhor. Você precisa se vulnerabilizar mais diante da presença, Igreja Filadélfia. Os joelhos foram feitos para se dobrar, e se nós não nos dobrarmos diante dele, nós vamos nos dobrar diante de coisas pequenas dessa terra. Seja mais fácil ao acesso do Espírito Santo. Se coloque de forma vulnerável diante dele. Para Paulo, custou a ele a posição. Para Paulo, custou a ele os títulos. Para Paulo, custou até aquilo que ele achava que era correto, porque ele matava por aquilo que ele achava que era correto. De repente, Deus chega para ele e fala: Paulo, duro é para você, Paulo, dar murro em ponta de faca. Duro é para você ir contra esses aguilhões. Não resista. Deixe Deus queimar. Deixe Deus consumir. Há galhos na tua vida que o fogo da tribulação, que o fogo da provação precisa levar embora, Filadélfia. É necessário para que as suas sementes, elas venham então a ser expelidas nessa terra, e venham então a produzir, e venham a prosperar. Existem pessoas que estão carregando o peso de excesso, de coisas que já deveriam ter sido queimadas, que já deveriam ter sido soltas, e Deus está tirando, Deus está levando. Foi o mesmo Paulo que confrontou o povo de Jerusalém e disse: vocês são homens de dura cerviz, vocês são homens de coração endurecido, porque estão fazendo queda de braço com Deus, como se isso fosse possível. Vocês estão resistindo ao trabalho do Espírito Santo. E nesse sentido, nós precisamos nos entregar.
se entregue ao trabalho do Espírito Santo de Deus. Se entregue ao trabalho do Espírito Santo de Deus. Deixe que Deus venha a trabalhar. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha se mover na tua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus leve aquilo que precisa ser levado. E por último, a dependência tem a ver com a confiança. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Queridos, você tem fé como uma árvore plantada diante do Senhor? Para repetir comigo esta sentença dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus. Dependência tem a ver com confiança. Você precisa confiar mais no Senhor, Filadélfia. Confie mais no Senhor. Descanse no Senhor. Deus te fez uma chamada. Deus colocou diante de você um caminho. Ele não é homem para ficar mentindo e nem filho do homem para voltar atrás nas suas decisões. Quem é o Deus que te fez um chamado? Confie. O poder dele está se aperfeiçoando na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, na nossa dependência. Irmãos, como esta palavra é necessária. A vida do cristão não é aquilo que andam pregando lá fora no evangelho da alta performance. A uns Deus vai permitir, sim. A outros Deus vai dizer não. E você vai ter que se curvar diante da soberania dele. Quantas vezes me curvei diante do Senhor pedindo: Senhor, me cura. Deus se calou. São 38 anos do silêncio de Deus. Quantos profetas bem intencionados colocaram as suas mãos sobre mim, dizendo: eis que o Senhor Deus diz, cura. Mas o Senhor, o Eterno, ainda continua calado. E aí eu olho para a vida de todos os profetas que um dia impuseram as mãos sobre mim e vejo a realidade daquilo que Deus fala através da boca deles. Eu tenho vivido uma vida de cura nesses meus 38 anos e de sustento pleno na saúde que há nele. Queridos, como questionar a cura de Deus? Ela é real, tenho vivido ela todos os dias na minha vida. Mas tenho aprendido também com o silêncio do Senhor, quando ele se cala em determinado assunto. Ele disse não, e as minhas maiores experiências como filho de Deus foram na fornalha da aflição. Queridos, olhando para trás, de maneira sincera perante vocês, não abriria mão de nenhuma delas. Nenhuma delas. Elas me levaram a níveis de intimidade com Deus que eu não experimentaria, em maneira nenhuma, se estivesse vivendo num piquenique. Irmãos, aprenda a fazer com que toda essa pressão da sua vida transforme em poder. Transforme em poder na tua vida. Não perca a pressão, mas transforme ela em poder. A palavra virtude, ela no grego é dunamis, e dunamis é poder, poder operador de milagres. E para nós, eu quero traduzir da forma o seguinte: poder que manifesta o sobrenatural. Há um contraste muito grande da fragilidade humana e da soberania divina. E uma das citações do pregador Norman T. Wright diz assim: as mais exaltadas experiências espirituais devem ser entendidas na perspectiva do Evangelho. E ele prossegue dizendo assim, no seu comentário bíblico: há um tipo de força, Filadélfia, abre aspas, o tipo que realmente vale a pena ter. O tipo que vale realmente a pena ter, que para possuí-la, você tem que ser fraco. Há momentos que você vai precisar se vulnerabilizar. Há momentos que você vai precisar passar na cova dos leões. O Deus Todo-Poderoso que poderia te livrar de estar lá, vai passar com você. Há momentos que você vai precisar sim passar pela fornalha de fogo ardente. E o Deus que poderia te livrar dela vai passar com você lá dentro, queridos. Há experiências que nós precisamos ter e que valem sim a pena ter, que para possuí-la nós precisamos estar vulneráveis na presença do Senhor. Aleluia! Você só pode medir o seu poder pela pressão que recebe. A estrutura de uma carne fria, corruptível, ela é mudada dentro do interior de um recipiente, de uma panela que trabalha bem a pressão.
Você põe ali aquela carne, ela está ali. Mas quando a pressão é exercida em cima daquela carne, ela sai diferente. Ela sai com um cheiro diferente, uma aparência diferente, uma relevância diferente para essa terra. Uma locomotiva dos tempos antigos, ela não ia de um ponto para o outro, se ela não soubesse aproveitar a pressão exercida no seu motor. Se a válvula abrisse e a pressão escapasse, ela não teria o impulso necessário para trilhar a jornada que o sábio condutor tinha traçado para que ela viesse a traçar. Você precisa trabalhar esta pressão. Essa tribulação é necessária, queridos. Essa tribulação é necessária. Está eliminando coisas na sua vida. Está te levando a experiências mais profundas com o Senhor. Aprenda hoje o caminho da dependência do Senhor. Eu quero encerrar nesta noite com uma frase do missionário Watchman Nee, que diz assim: o poder de um crente nunca pode ser maior do que a pressão que ele suporta. Se alguém deseja saber quão grande é o seu poder diante de Deus, precisa compreender que o seu poder não pode exceder a pressão que recebe de Deus. Mais pressão, mais poder. Mais tribulação, mais poder. Mais provação, mais unção, queridos. Mais experiência. Essa tribulação que está diante dos seus olhos pode ser a grande oportunidade da sua vida.